Definir coral FMT em uma palavra. Muito difícil. Essencial. Amor. Entrega. Pluralidade. Para mim, o coro é um show. A formação do coral foi em 1980, em março, abril ali de 1980. Nós tivemos até hoje 3 regentes. O início foi com o maestro Peter Enns, depois oficializou-se o regente, o professor Wilson Gavaldão de Oliveira, e agora a maestrina Dorothy Collin. O maestro Peter Enns e a sua esposa, eles vieram de Campo Grande, e eles vieram com essa proposta de formar o coral da universidade, né? Em 1980, eu entrei para a Faculdade de Engenharia Florestal, né? E ofereceram para os calouros, né? Quem quisesse fazer o teste para ver a aptidão, para fazer o coral. Então, eu fui. Era o seu Peter e Dona Lídia, né? E eles, pessoas assim maravilhosas, e eu fiz o teste com a Dona Lídia, e eu era contralto e soprano. Com o seu Peter, o coral ele tinha um perfil bem formal. Fazia um repertório mais clássico, com algumas composições mais folclóricas, porque não havia muito repertório de música coral brasileira. Começou a surgir naquela época. Como a gente ficava fora do eixo Rio-São Paulo e não havia internet naquela época, para as coisas chegarem até aqui era meio complicado. Eu praticamente participei desde o primeiro dia. Vale lembrar que nós tínhamos uma dificuldade muito grande de espaço para ensaio. Tanto que o Peter ele insistia muito com o professor Dorileu, que era o vice-reitor na época e a quem o coral era subordinado, com relação a isso. Nós não tínhamos um local fixo. Aí a universidade teve os seus motivos, ela trocou, ela afastou o seu Peter, tirou o seu Peter e colocou o Wilson no lugar. O Wilson tinha uma experiência de música de São Paulo e ele era formado, ele era médico, já era professor da UFMT e assumiu o coral. Eu acho que a gente tem que pensar na universidade em si pelo processo político. E tudo que o processo político que aconteceu no Brasil refletiu também no coral universitário, né? Nós saímos de uma ditadura em 86 para depois umas eleições diretas, e aí nós pegamos o coro o Brasil numa outra vibe diferente. Então esse regente Wilson, ele veio para afirmar isso, essa nova área política, esse novo olhar da universidade e tudo mais, musicalmente falando. Aí ele fez contatos com a Funarte, nós tivemos um boom cultural, etc. e tal. Na época do Wilson, nós fomos, pela primeira vez, participar de um concurso, né, a nível nacional, lá no Rio de Janeiro, o concurso do Jornal do Brasil. E qual foi a nossa surpresa? Que nós ganhamos como segundo lugar, né, e primeiro lugar de música brasileira. Quando eu entrei no coro, eu ainda peguei um mês, né, da regência do Wilson Gavaldão, e era uma regência bem livre. Quem já teve a oportunidade de vê-lo
de vê-lo reger, sabe como é gostoso, é maravilhoso ter sido regido por ele. E logo depois já quem tomou posse foi a Dorothy, e para mim uma das melhores regentes do Brasil. Ela tem uma regência extremamente precisa, maravilhosa, ela tira som do coro, é uma regência ímpar. Eu cheguei aqui em Cuiabá dia 1º de março de 1988 e logo de cara, lógico, entrei no coral UFMT, inicialmente cantando no coro e auxiliando ao Wilson, mesmo sem nenhum vínculo de emprego profissional com a universidade, né? Com a saída do Wilson, que foi convidado a assumir um cargo na Funarte, no Rio de Janeiro, eu fui convidada para assumir a regência do coral UFMT. Com a vinda da Dorothy para a regência, o coral se transformou o que eu chamo de coral cênico, né? Que nós transmitimos, inclusive, a música através dos nossos gestos. No momento que a gente sobe no palco, a gente está em cena. É uma tendência de trabalhar com coros cênicos ou alguma questão cênica envolvida nos espetáculos, que também já vem de muito tempo. Fazer espetáculos cênicos não é nada fácil, alguns com uma coordenação maior, outros com coordenação menor, e esse eu acho que é o grande desafio da movimentação cênica, é como conseguir incluir todos. Por isso a gente teve contribuição de várias pessoas também, né? E aqui o coral cumpre também uma outra função, que também é né, essa função de formação, que é trazer profissionais. Eu não conseguia pensar no coral UFMT apenas aquele grupo. Talvez por eu ter vindo do Rio Grande do Sul, onde o movimento coral é muito grande, é muito forte, e eu sempre tive um ideal que era fazer algo do gênero aqui. Então, em 1999, a gente começa efetivamente com o projeto do Coral Infanto-Juvenil e o Coral da Terceira Idade. A gente começou com esses dois projetos concomitantes. O Coral Infanto, ele nunca parou. De 99 até hoje, ele nunca parou. E hoje o Adonis volta como servidor. Ele começou como bolsista e hoje ele volta como servidor músico do coral e trabalhando na regência do coro infanto-juvenil. Eu entrei no coral FMT em 2006, oficialmente. Né? Antes eu cantava no coral do Cefet, que era regido pela Lisa Paro, que foi aluna e orientanda também da Dorothy. Né? Alguns anos eu entrava, saía. E aí, em 2018, oficialmente eu entrei como funcionário também. Eu entrei no coral com 7 anos. Muitos pais perguntam para nós aonde que ela aprendeu essa iniciação do canto, né? Com quem, como, né? A gente sempre lembra do coral infantil. É sempre a história, o histórico mesmo do coral infantil lá do UFMT. Sempre está no currículo dela. Eu gostei bastante quando a gente aprendeu
esse negócio de primeira, segunda e terceira voz. Foi muito legal. E como meu pai estava falando, né? Eu cantei Tatu Bolinha no espetáculo. Todo mundo gostou. Eu lá com aquela roupa maravilhosa de circo. Quem batuca, bate, bate, faz a batucada. Cada vez que bate, bate sem parar. Batuca o tambor. Aí eles respondiam, batuca. Quem se mete, dança, dança. Cada vez o passo ganha mais espaço. Quando sai do chão, dançando no ar, dançando. Fizemos o Circo Vem Aí, depois fizemos um encontro de coros infantis juvenis, depois fizemos Encantos do Brasil. Então, foram uns 3 anos, assim, muito aprendizado mesmo, e muito gratificante também. Você conseguir ver as ideias saindo e acontecendo, assim. Foi muito legal, muito legal. É um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Passei em 2013 para Belo Horizonte, onde eu cursei canto e fiquei lá até 2019, que eu formei na UFMG. Prestei o concurso em 2018 para servidor, cantor da UFMT, e acabei passando. E sou maestro do coral da terceira idade da UFMT, que também foi um presente para mim lá. E, assim, é um carinho absurdo, assim, muito, muito legal, assim. O coral da terceira idade é outra família. São pessoas assim que já estão numa fase em que merecem todo o cuidado, merecem toda a atenção, né? O idoso, nem sempre ele é tratado da mesma forma, entendeu? Nós temos sérios problemas, né, já mostrados aí pelo Brasil afora com relação ao idoso, porque ali é um momento de carinho, momento de amor, momento de atenção, de perceber que a pessoa não está muito legal, se ela faltou, por que ela faltou, entendeu? Então, é fantástico, é fantástico. Eu fiz entrevista com um coral da terceira idade. E eu fui perguntar, por que você está cantando? Por que você gosta de cantar, né? Porque era um trabalho envolvendo idosos, né? E aí a senhora falou para mim uma coisa que marcou. Porque ela falou assim, antes de cantar aqui, eu era invisível. Nem a minha família me via. Eu cuidava dos meus netos, cuidava da minha casa, mas eles esqueciam de mim, né? Agora não, eles vão lá no teatro me assistir e me aplaudem de pé. Então agora eu sou vista, agora eu sou uma artista. Então isso me emocionou muito e eu guardei essa frase. Antes disso eu era invisível, agora não. Agora eu sou alguém, agora eu sou uma artista. Quando eu retornei no coral, eu tinha passado uma fase da minha vida um pouco difícil. E quando eu retornei, eu achei que eu não ia conseguir fazer uma apresentação, porque eu tinha, acho que uns 4, 5 anos que eu não ia numa lanchonete à noite. Eu não ia em lugar nenhum, entendeu? Eu só ia à missa e supermercado. E foi assim, de uma emoção tão grande que nós entramos cantando ali no Museu de Artes, Por Enquanto, e a Yasmin fez um papel assim, tão importante para mim, para o meu retorno, porque eu estava muito inibida, e ela segurou na minha mão e nós entramos. Coral também oferece essa oportunidade de formar e de ter alguns casais aí, porque é tanto tempo junto, viagens junto, que
eventualmente acabam acontecendo namoros que dão certo e namoros que não dão certo. Quando eu entrei no coral, ele não estava, mas ele estava trabalhando no coral infantil, então eu só conheci ele assim de vista, de ver algumas apresentações assim. Aí a gente foi se conhecer mesmo em 2008, né? Foi um ano, a gente se conheceu no coral. Foi um ano onde o coral fez uma viagem para o Uruguai, né? Então, assim, foi um ano de bastante integração, assim, e aí a gente foi ficando amigo, né? E aí, lá em 2009, em junho de 2009, a gente começou a namorar, né? Também teve uma viagem em 2009 do coral para Dourados, né? Aí a gente dividiu ali o banquinho do ônibus, fomos nos aproximando. E aí a gente começou a namorar em junho de 2009. E cá estamos, desde então. Casamos em 2015, já fazem 5 anos. Agora esperando o bebê vindo aqui. Agora, o primeiro fruto desta relação. Eu conheci o Clóvis, a gente se aproximou muito, a gente ficava junto o tempo todo, até que um dia avisaram que a gente estava namorando. A gente começou a namorar, de verdade, mas acho que a gente já namorava há tempo, mas não sabia. Aí o Gabriel nasceu em 93. Como a Dot trabalhava no coro e alguém tinha que cuidar do Gabriel nesse horário, eu tive que sair do coro. Aí quando o Gabriel foi para a escolinha, aí ele já estava maiorzinho, e aí eu já saía, pegava ele na escola, ia para o coral, ele dormia embaixo do piano, no ensaio. O coral ensaiava no teatro e tinha um carpete, ele deitava embaixo do piano e dormia. Entrei para o coro e por lá fiquei por muitos anos. Depois me casei e saí. E há 6 anos atrás retornei e levei a minha filha. Eu entrei com 14 anos no coral, porque ela me levou, né? Ela voltou e quis levar a família inteira. Estar envolvido com a arte é muito importante. E ela percebeu isso. Na época, eu fiquei muito brava. Muito Entrei com raiva, não queria ir nos ensaios. Aí, a primeira apresentação, eu decidi, quero ficar. E aí, nunca mais saí. Quero ter meus filhos e levar eles para o coral também. Eu entrei no coro já faz uns 4 anos, mais ou menos, né? E já conheci o trabalho do coral já há muito tempo, né? Inclusive o coral cantou no nosso casamento, né? Então a gente tem uma história muito longa com o coral. E hoje em dia me sinto feliz, muito feliz em poder participar dessa obra, né? Essa capacidade de conviver com o diferente no sentido musical, óbvio, pessoas que muitas vezes não têm conhecimento musical nenhum, apenas aprendem lá, e a gente fazer arte do jeito que a gente faz. Esse é o grande diferencial, não ser um grupo profissional e conseguir fazer essa arte do jeito que faz. Isso eu sinto bastante orgulho de fazer parte da família coral por isso, porque não é fácil. Talvez um dos espetáculos mais importantes, se você pedisse para eu nominar e escolher apenas um, eu ia escolher um que chama Brasil Música Armada. É um espetáculo que a gente fez só sobre canções da época dos festivais da canção. A Viagem do Panamá, que foi fantástica, ficou para a história, vai ficar sempre.
sempre vou lembrar, foi maravilhoso também. O acolhimento, a recepção. A gente ficou uma semana apresentando todos os dias, e lá a ideia do festival não era concertos em teatros, a gente fez concertos em igrejas de bairro, porque é uma cidade muito grande e as pessoas não vão para o centro, as pessoas mais pobres. E a ideia do festival era mostrar a música para as pessoas de verdade. Então, cada apresentação que a gente fazia era impressionante a forma como a gente conseguia tocar as pessoas. Para mim, o processo coral é o momento mais bonito. Então, por exemplo, não é uma apresentação, não é o concerto em si, mas o processo. Porque o processo, ele demanda humanidade, em que você vai se superando e você procura ajudar as pessoas a se superarem. Todo dia tem um desafio, todo ensaio tem alguma coisa para ser feita, sempre tem alguma coisa para corrigir, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem algo para avançar. Você está trabalhando dentro de uma instituição pública, então você está usando dinheiro público, isso tem que ter um respeito e um cuidado extra. Eu acho que pelo fato de ter 40 anos, existe muita coisa que aconteceu no coral, muita coisa, se mudou muita coisa. Entender a dimensão histórica do coral, não só para a universidade, mas para o estado de Mato Grosso. O coral ele vem de encontro com o processo de desenvolvimento do estado. O coral também contribui muito com a questão do desenvolvimento artístico da cidade. Quase todas as pessoas que trabalham com coro em Cuiabá e no interior são pessoas que fizeram parte do coral da universidade, então, de alguma maneira, o coro faz esse processo de formação. Primeiro que o coral ele é um encontro de pessoas com culturas diferentes. Por mais que seja um coro institucional, ele é um coro que é aberto ao público, né? E a música, por meio do canto coral, ele possibilita esse encontro de culturas. A música, ela é o meio para a gente contar histórias, para a gente contar emoções, para a gente contar contextos sociais, para a gente trabalhar a luta. A música traz as representações de povos. Então, a música é aquilo que alimenta a alma. O coro tem uma saída para quase todos que vão fazer o teste, no sentido de, às vezes, a pessoa vai fazer o teste e ela ainda não tem condições técnicas ou até vivência para entrar direto no coral da tarde, né? No coral da noite, ali, no final da tarde, que é o coral da UFMT. Mas a gente sempre dá um jeito de tentar encaixar essa pessoa em algum lugar. O ser humano é um ser fantástico, né? Ele se reinventa sempre, ele está sempre se reinventando, né? E a gente teve, o coral para mim nessa pandemia, ele foi assim de suma importância. Por quê? Porque eu digo assim, a gente teve esse afastamento físico e muita gente perdeu o afastamento social, ela perdeu esse contato social com muita gente, né? Porque a gente tem essa possibilidade, pelo coral, desse contato social.
E o contato social para nós, nesse momento, agora as pessoas estão voltando mais às suas rotinas, né? Mas naquele momento em que estava tudo parado, o coral foi essencial. Ele foi imprescindível para que, olha, eu falo por mim, porque eu moro sozinha, então foi assim de vida, sabe? De preservar a vida mesmo. Quando vem do coração de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado, nem perdão. Porque eu penso que isso é o papel do coral, na verdade. Ele tem essa força, ele tem esse poder, né, de unir socialmente. O coral é uma atividade extremamente democrática, inclusiva e social. Só no ao vivo, né, e no compartilhar som, emoção, letra, ritmo, harmonia. Isso só o conjunto e só o coral traz. Eu acho que isso é talvez o mais forte do que é a atividade coral.